A A minha sua internet internet caiu, Lorena? Depois eu... ele saiu antes. Ele tinha saído antes da chamada. Tá bom. Mas uma coisa que não pode acontecer, pessoal, é o seguinte... ó, o Caio já colocou a resposta. Uma coisa que não pode acontecer, que eu sei que está acontecendo, não é o caso do Lorenzo, mas tem alguns que estão saindo e não estão copiando. E aí fica faltando a resposta, tá? E eu estou atento a isso. Vamos voltar aqui, né? Na nossa revisão. Então, é bom que vocês, assim, de repente, vocês, ao longo da vida de vocês, né? Vocês moram em algum lugar onde os tremores acontecem com frequência, então vocês devem estar atentos com relação à escala Richter, né? A intensidade desses tremores para se proteger. É importante que se protejam sempre. Os países que vivem essa realidade, eles têm todo um protocolo, né, para seguir em caso de tremores. Os japoneses são expert em tudo isso. Depois vem o vulcanismo, olha que interessante. Aqui é a região, onde está na telinha de vocês, é a região onde nós temos a maior quantidade de vulcões no mundo. Essa região é chamada de Círculo do Fogo do Pacífico. É uma área de contato de várias placas tectônicas, né? E onde nós temos... É perto do Brasil? Oi? É perto do Não, Brasil, não. né? Olha aqui, ó. Tá vendo aqui a América do Sul? Aqui, ó, tô apontando aqui para vocês. O Brasil é aqui, ó. Então, mas fica na América do Sul também. Também tem na América do Sul. E é onde Tá? fica o Brasil. Isso, mas no Brasil não Mas tem. não tem no Brasil. Isso. Sim, mas eu não falando que tem, Tem tô falando países do perto. lado, mas no Brasil. E por que existem tantos vulcões? É que nós temos várias placas tectônicas em contato. Então é uma área muito instável, né? Nós temos muitos tremores e vulcões nessa área chamada Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Com relação, olha aqui, ó, nós falamos agora dos agentes internos, que são os agentes que criam o relevo, né? Os agentes criadores do relevo. Mas nós temos os agentes externos, que são os agentes que modelam o relevo terrestre, né? Que estão dando forma ao relevo terrestre, e o Brasil hoje, atualmente, o território brasileiro, ele sofre mais a interferência desses agentes externos, né? Quais tipos de agentes nós podemos falar? Que provocam, que esculpem ou modelam o relevo. Nós podemos falar a água da chuva, o vento, a água do mar, né, os rios. Então, tudo isso vai modelando e vai dando forma ao relevo. Então, nós, com relação aos agentes externos, também chamados de agentes exógenos, nós temos o intemperismo, né, que nós vimos, o intemperismo físico, químico, e temos também o biológico. Nós temos 3 imagens aqui que mostram muito bem esse tipo de intemperismo, esses tipos de intemperismo, né, que fragmentam as rochas, né. Então, nós temos aqui, ó, um exemplo aqui, onde as ondas, né, elas provocam o intemperismo, elas vão dar forma ao relevo, né. Aqui nós temos outro tipo de intemperismo, onde a árvore está modificando aqui, ó, ela está fragmentando essa rocha a partir das suas raízes. E aqui nós temos uma área seca, né, um deserto, que também sofre com intemperismo, mas um intemperismo diferente, um intemperismo onde as rochas elas vão se fragmentando, né, por conta do clima, por conta da temperatura. Existe, geralmente nos desertos, existem desertos em que o dia é muito quente e a noite é muito fria. Então, as rochas elas vão se fragmentando por conta dessa variação muito grande de temperatura, né, em poucas horas. Então, intemperismo físico é um temperismo que desagrega, ele vai desagregando as rochas em pedaços menores, né, porque vai mudando a composição dessa rocha. Como que ele acontece? Como eu acabei de falar agora nos desertos, né?
ele vai sofrendo oscilações de temperatura entre o dia e a noite, e essas rochas elas não suportam, né? Nós temos outros fatores também, como essa outra imagem aqui, onde as sementes, né, elas são jogadas, né, nas fissuras das rochas, e aí nasce uma planta e a raiz dessa planta vai fragmentando também essa rocha. Temos o intemperismo químico, que é provocado pela água. A água vai decompondo a rocha. Lembra que eu expliquei para vocês que o solo que nós cultivamos, né, esse solo, ele é rocha, né, que sofreu uma reação química, um intemperismo, foi se desfazendo e se tornou um solo, né? Quanto mais profundo o solo, mais fértil e mais ele sofreu. Geralmente, os solos mais profundos são em áreas de formação mais antiga, né? Onde a rocha matriz, a rocha que deu origem, ela está mais lá ao fundo, porque o solo já foi mais decomposto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Eu já mostrei isso para vocês, mas vou mostrar novamente. Ver se eu consigo aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o processo de decomposição? Aqui nós temos um perfil onde o solo já... Aqui só existe a rocha, né? Ela já começou... Aqui nós temos a água da chuva. Ela começou a se decompor aqui na superfície, né? Mas tem muito mais rocha do que solo decomposto. Aí aqui na segunda imagem, nós já temos o quê? A rocha matriz aqui embaixo, e aqui na superfície, nós já vemos o quê? Fragmentos de rochas misturados com solo, né? Então, o processo de decomposição já está assim acontecendo. Aqui na imagem 3, vocês podem observar que o solo já está praticamente decomposto na superfície, mas tem uns pequenos fragmentos de rochas. E a rocha matriz, ela está bem mais profunda ainda. Olha aqui. Tá vendo que as rochas vão se fragmentando? Por quê? Porque por conta da ação da chuva, né? A chuva vai contribuindo, vai fazendo com que esse solo se desfaça, né? Ele vai, através de um intemperismo químico, ele vai se desfazendo. Aqui nós já temos a imagem 4, mostrando que a rocha matriz já está bem mais profunda e o solo também, né? Já está praticamente pronto nessa parte mais superficial, com alguns fragmentos de rochas, certo? Então, o solo que nós conhecemos e cultivamos, esse solo, ele é rocha, né, decomposta, que entrou em decomposição, certo? Os tipos de erosão, erosão fluvial, que é provocada pelos rios, aonde a água do rio passa, ela vai levando, né, os sedimentos, vai esculpindo aquele leito, né, transporta tudo que tive que passar por essa água. Então, esse tipo de erosão é chamada erosão fluvial. A erosão eólica, que é a erosão provocada pelo vento, nós temos uma imagem aí, né? O vento também, eu mostrei para vocês o quanto o vento ele vai esculpindo, vai modelando o relevo. A erosão pluvial, que é provocada pela água da chuva, né? Como nós vimos lá naquele perfil do solo que eu mostrei para vocês anteriormente. A erosão marinha, que a água do mar vai também esculpindo, né? Vai criando, inclusive, aquelas falésias, né? Aqui no finalzinho a gente vê, aqui, ó, a água do mar vai criando essas falésias, que são esses paredões, né? E temos a erosão glacial, que é provocada pelo gelo, né? Aqui, ó, o gelo quando derrete, por onde passa essa água, né, esse gelo derretido, ele vai transportando sedimentos para as áreas mais baixas, né? Então, a erosão glacial. E os tipos de relevo, né? Nós temos as planícies, as depressões e o planalto. Então, nós temos aqui esse desenho bem interessante mostrando o que é cada uma dessas unidades do relevo, né? Os planaltos, que são áreas mais elevadas, acima de 300 metros de altitude, né? Eles podem ser planaltos escarpados, como tá, aqui, ó, nós temos aqui uma escarpa, que é essa descida, esse degrau aqui, né?
Ele pode ser um planalto chapado, que é onde o topo é chapado, nós podemos ver aqui. Deixa eu ver se a gente tem imagens aqui das chapadas. Não temos, né? As serras do mar também, né, são planaltos. Então, nós temos vários tipos de planaltos. A depressão, que é essa área mais rebaixada, que no seu entorno é mais elevado, né? E a planície, que é nas margens dos rios, né? Na faixa costeira, na região litorânea, nós temos as planícies, que é uma área mais, como o próprio nome fala, né? De até 200 metros de altitude, mas onde a área é mais suavizada, né? Onde geralmente são depositados os sedimentos. Nós temos aí as regiões, as praias, né? As regiões litorâneas, temos as margens dos rios, dos lagos, todas essas áreas são áreas de planície. Certinho? Certinho. Certinho. A 14 foi colocada aí para o Lorenzo, né? Então, vamos lá. Peguem na página 22. Não esqueçam de estudar para o simulado de amanhã. Eu já tô com eu já tô com o livro já. Tô na base de 23 já. Mas a página 23 é que nós vamos ver agora. Não vai cair no simulado, não, tá? Uhum. Professor, o senhor pode repetir a página que é para que vai cair no simulado? Professor, vertente não Da vai página cair. 9 à página 22. Eu passei no chat. Eu mandei. Professor, Página 9 à página 22. Oi. na página 22, vertente é a menor escala da unidade de relevo. Vai cair? Na página Não. 22. Não, essa parte vertente, não. Tá bom. Tá? Eu vou fazer chamada para a gente depois começar a falar sobre esse novo assunto. Vocês têm alguma dúvida com relação à matéria do simulado? Vamos lá, então. Eu vou fazer chamada. Vai cair o que, professor? Para anotar também. Oi? Tá no chat. Vai cair o que no simulado para anotar para estudar? Tá no chat. História, Aí no chat. geografia e língua portuguesa. Ah, Não, tá. falo de geografia, o que vai cair. Tá aí no Da chat. página 9 à página 22. Tá aí no chat. Anota aí na sua apostila, tá? Qual é a página, professor? Agora que nós vamos... Sim, agora. Página 22, quando fala de vertente. Eu vou fazer chamada rapidinho. Eu acho que a Ô, gente tem que fazer assim. professor, eu Oi? tô perguntando o que vai cair no simulado para eu estudar. É isso que eu te falei, Tá no Matheus. É chat. da página... Na página 9, você vai estudar da página 9 à página 22 da sua apostila de geografia. É a revisão que eu acabei de fazer agora. Professor, então Tudo que tá entre as praticamente páginas 9 e Isso, a matéria é essa. vai ser tudo só sobre as placas? Sobre relevo, né, os agentes externos, agentes internos. Está dentro dessa revisão que eu passei para vocês. Porque acho que depois, mais tarde, às 4 horas até às 5 horas, a gente vai estudar. E eu vou ser professor, então eu tenho que saber na matéria. Ah, é? Só que a gente mal Ô, estuda, praticamente. Fica das 3 brincando. às 5. Pessoal, vamos lá, então. Eu vou fazer a chamada rapidinho. É porque uma hora não vai dar Beatriz. pra estudar. Do jeito que a Presente. gente brinca, Silêncio aí, ó. e é um simular também. 3 matérias vai ter um simular. Galera, eu tô fazendo chamada, só um minuto. Bernardo.
Presente. Bruno, Presente. Caio, Presente. Fernanda, Presente. Gabriel, Gabriel, Gustavo, Presente. Levi, Presente. Lídia, Presente. Lorenzo Tomás, Lorenzo, Presente, professor. É porque eu tinha saído aqui no banheiro. Presente, professor. Matheus, Presente. Miguel, Presente. Otávio. Otávio. Ok. Então vamos lá, peguem na página 22 e 23. Mas a gente não vai fazer nenhum exercício, não, né? Oi? A gente não vai Agora fazer. não. Mas se a gente chegar lá, porque a gente vai falar sobre as vertentes, vamos falar sobre o solo e o perfil do solo. Aí logo já vem exercícios, né? Mas os exercícios só na página 26. Pessoal, a imagem aí mostra, deixa eu compartilhar a tela, a imagem aí na página 22, no início da página 23, mostra muito bem a imagem de uma vertente. Essa área, ó, nós temos aqui a região do topo, essa área mais inclinada, né, que chega ao fundo de um vale, vocês podem ver que tem um rio aqui, né, o vale de um rio, e logo em seguida aqui vai ter outra vertente. Então, essa parte de inclinação da superfície aqui são as vertentes, tá? Então, é bem importante que vocês saibam disso. E a preservação dessas áreas, elas são fundamentais, né? Porque são as áreas que ficam em torno dos rios, e isso faz com que preserve, né? A preservação dessas áreas, consequentemente, preserve também esses rios, né? Se caso eu, de repente, for... É igual ao rio que tem aqui perto da, como é que é o nome? Daquele bar, eu esqueci o nome do bar. O rio lá que, Ribeirão, mas eu esqueci. é um rio ou um córrego? Não sei, mas é igual. No topo, Eu tenho que saber, eu tenho... tem, Ah, tá. Mas é porque, na verdade, aqui a imagem está reduzida, né? Esse rio aqui, assim, vocês têm que entender que, geralmente, essa área de vertente é uma área mais inclinada. E esse rio, uma coisa que eu queria que vocês observassem, que nós vimos lá atrás, é com relação a essa parte mais baixa do rio. Lembrando que a água do rio é um agente de modelagem, né, do relevo. A água do rio, ela escava, ela vai modelando o relevo, né? Por isso que essas áreas são mais baixas, porque ao longo da vida, né, ao longo da história, esse rio foi passando e foi escavando e foi ficando mais aprofundado. Nós temos, ó, eu vou mostrar uma coisa para vocês que vocês não vão acreditar, que foi a água do rio que escavou tudo isso. Olha aqui. Esse aqui é o Rio Colorado nos Estados Unidos. Olha, tudo isso foi essa água do rio que foi escavando ao longo do tempo. Todos esses paredões aqui, ó, nós acabamos de falar que a água do rio
é um agente externo, né, um agente modelador do relevo, aqui é uma prova disso. Olha que interessante. Numa região muito... esse rio é muito importante nessa região, porque é uma região seca. É uma região muito bonita também. Olha os paredões, olha que interessante. Esse foi o Rio que fez? Mas, professor, mas então o Rio fez isso assim, porque a gente, como nós somos imediatistas, a gente acha que isso foi feito de um dia para o outro. Não, Mas demorou muitos anos. milhares e milhares de anos. Olha aqui, ó, aqui inclusive tem o sinal, ó, né, na parte mais baixa aqui, onde eu estou mostrando para vocês, sinais da água, né, Sim. que ela vai escavando. Então, para mostrar para vocês que a água do rio é um agente modelador do relevo e vai escavando e modelando o relevo. Olha que interessante essa Sei, imagem. tudo foi chuva? Oi? Sei, tudo foi chuva? Isso tudo foi a água do rio. Ó, porque ele vai escavando. No processo, a correnteza do rio, ela vai transportando os sedimentos por onde ela vai passando, né? Uhum. Então, é onde que, com o passar do tempo, de milhares e milhares de anos, isso vai ganhando forma. Professor, aí dentro tem bicho? Com certeza. Olha essa imagem. Oi. Mas as partes mais altas, o rio ele consegue chegar até essas partes mais altas? Não, hoje não, mas foi ele que escavou há milhares de anos atrás. Ele não consegue chegar. Vocês podem ver que ele escavou. Tinha feito as partes mais altas. Não. Eu quero dizer para vocês que esses paredões foram sendo escavados pela água do rio com o passar do tempo. Como eu disse para vocês, isso não acontece agora. O rio, quando chove, é uma região, vocês podem ver que é uma região seca, ó, é uma região deserta, por isso que esse rio é tão importante. A água desse rio, ela não chega nessas áreas tão elevadas, não. Então, é importante que vocês entendam isso. Tá? Então, isso mostra o quanto os rios são agentes modeladores do relevo. E não só, né, os rios, mas a água da chuva. Eu mostrei para vocês na aula anterior as vossorocas provocadas pela água da chuva. Tem alguém com o áudio aberto aí, tá? Olha aqui, ó, as vossorocas. Provocado pelas águas das chuvas. Porque chove muito, o solo fica exposto e a água da chuva vai o quê? Vai escavando tudo isso. Ô, professor, é miniatura do verdadeiro. O que você está falando, Gabriel? É a miniatura do verdadeiro. Que aquele grande lá que você mostrou, esse aí parece que é a miniatura. Ah, entendi. Vocês estão vendo aqui, olha aqui, ó. O solo não tem vegetação praticamente nenhuma. Esse solo está servindo de pastagem. E o que acontece? Chove muito forte em áreas de clima tropical e a água da chuva vai transportando até formar essas vossorocas, né? Esse processo de erosão já bastante agravado, né? A da água do mar eu já mostrei para vocês, né? Olha aqui, essa aqui mostra que as ondas do mar elas vão batendo e vão formando esses paredões. Então, são os agentes externos. É importante que vocês saibam porque é matéria do simulado de vocês. Por isso que eu estou pegando, assim, falando muito com vocês sobre isso, tá? Mas vamos lá. Continuando aqui. Logo em seguida, nós temos aí, nós vamos ver sobre os solos. Já falei com vocês, já expliquei quando eu estava falando sobre o processo de decomposição, né, o intemperismo, eu mostrei esse exemplo da formação e evolução do solo.
como que o solo é formado, né? Então nós temos... Professor, o cara levantou a mão. Oi, pode falar, Caio. O professor, o tsunami, ele pode acelerar esse processo das ondas batendo na costa, assim, rápido, tsunami? Ele pode acelerar. Ele isso, ele pode acelerar, mas as tsunamis, Caio, são eventos não muito comuns, assim, principalmente dependendo do lugar onde os países estão localizados. No caso, o Brasil, não é tão comum, não é comum uma tsunami no Brasil. Eu não sei se nós acredito que nós não corremos o risco, olhando, seguindo a teoria, né, Não tão perigosos, da né? tectônica das placas, nós não temos esse perigo de tsunami. Por quê? Porque no Oceano Atlântico nós temos uma área de separação, né? Numa área divergente. Então, quando existe uma área de separação, nós não vamos ter tremores. Já do outro lado do Pacífico, do outro lado onde drena ali a parte da América do Sul, né? Ali nós temos uma área de convergente, uma área de contato de placas tectônicas. Ali pode sim acontecer uma tsunami, mas aí não chega ao nosso território. Pode intensificar, né? Mas sem mesmo a questão do tsunami, as ondas do mar, elas são muito fortes e elas vão batendo e vão transformando esse relevo, tá? Mas, professor, Oi. eu não sei se essa parte é com você, mas como que acontecem as ondas do mar? As ondas têm a ver com Ixi, eu acho que eu vou complicar a cabecinha de vocês. Nós temos, tem a ver com as estações da Lua, com a maré, mas uma hora eu vou explicar isso para vocês, tá? É comigo mesmo. Mas a Lua, se não tivesse a Lua, as águas ficam maior ou menor? Elas influenciam, as estações influenciam bastante para nós aqui, tá? Professor, Oi? você está Galerinha, deixa eu falar uma coisa para falando você. Espera só um minutinho. Quem perguntou é porque eu queria terminar esse capítulo e aí a gente fica... Lourenço Tomás. Lourenço, pode concluir, depois eu quero falar com vocês. Aqui vocês estavam falando de tsunami aí, né? Eu fui pesquisar aqui no Google sobre o tsunami para ver qual que era o tamanho mais ou menos de um tsunami. E eu vi aqui que o tsunami pode ser grande ou pequeno. Eu estava rodando mais aqui para baixo e encontrei um negócio aqui de 2 minutos. Pesquisa comprova que o tsunami atingiu o Brasil em 1755. Olha aí, ó. Tá vendo? Então, aí tem que saber a origem desse tsunami, o que provocou ele, né? Porque, como nós sabemos, o Brasil fica no meio de uma placa tectônica, né? Tem que ver a fonte dessa informação, porque como nós estamos, a placa sul-americana, ela está junto com a placa africana, numa região, numa área, né, de divergência, uma área onde é um afastamento de uma placa com a outra, não acontece tsunamis. Então, eu tenho que ler essa informação, ver o que provocou essa tsunami, né? Mas com relação ao que você falou sobre tsunamis com maior ou menor intensidade, isso depende muito do tremor. Porque o que acontece? A tsunami, as ondas gigantes, né? Os maremotos, eles acontecem com um tremor, onde as placas se chocam dentro do oceano, né? Nas áreas de contato das placas dentro do oceano, é onde, de acordo com a magnitude do tremor, as ondas vão ser menores ou maiores, vão trazer mais ou menos problemas. Eu li em alguns lugares que as ondas no Japão chegaram a 15 metros, né? Tanto que em alguns lugares eles tinham uns paredões assim, de concreto de 8 metros e não foi o suficiente para conter essas ondas gigantes. Mas, voltando aqui, falando sobre o solo, eu queria que vocês observassem na telinha de vocês, estou compartilhando ainda, mais uma vez essa imagem. Olha aqui, ó. As fases de decomposição e de formação do solo.
Eu gostaria muito que vocês entendessem isso, tá? Essa imagem é bem interessante. Ó, inclusive a água da chuva mostrando aqui como agente externo, né? Como agente fundamental na decomposição da rocha e na formação do solo. Lembrando que a rocha matriz é a chamada rocha mãe, que é aquela que dá origem ao solo, tá? Aqui nós temos uma outra imagem na página seguinte, mostrando os horizontes. De acordo com a profundidade, de acordo com a característica do solo, nós temos o horizonte. O horizonte, o primeiro horizonte O, que é a camada já superficial, que é onde nós temos a maior quantidade de matéria orgânica, né, folhas, restos de plantas, de animais que morrem, né, que vira matéria orgânica. Então, aí nós temos esse horizonte superficial. Depois nós temos o horizonte A, que é onde, vocês podem observar aqui, ó, tá aqui certinho os horizontes nessa imagem, que é de coloração mais escura. Nós temos também uma certa... É por isso que ele é mais escuro, né? Nós temos o humus, né? Que também fertiliza esse solo. Nós temos aqui também restos de matéria orgânica do horizonte O. O horizonte B é onde geralmente se encontra, né? Encontram-se também minerais. Olha o quanto geralmente tem que se escavar para se extrair minérios, né? Por isso que nós temos aquelas crateras enormes. Olha aqui, provocadas pela extração de minério. Por isso que eles vão escavando, né? Porque os minérios são encontrados em áreas mais profundas. Vocês acham que isso tem condição de recuperação? Você acha que a natureza consegue recuperar essas crateras? Não. Não, né? Então, é um impacto ambiental É tipo um meteoro. irreversível, né? Olha, Professor, falando de meteoro, Ué, achei até água. meteoros e asteroides, eles causam tsunamis também. vamos voltar aqui, vocês já estão mudando de assunto de novo, né? Agora nós temos aqui o horizonte C. Também nós temos minerais nesse horizonte C, é um horizonte mais profundo. Nós temos aqui fragmentos de rocha-mãe. Rocha-mãe, qual que é a rocha-mãe mesmo? Qual que é a pergunta? O que aqui nós temos nesse horizonte C? A rocha matriz. Isso, a rocha que dá origem ao solo, que é a que nós temos aqui nessa imagem aqui, ó, a rocha-mãe, né, que é aquela que deu origem a todo esse solo aqui na parte mais superficial. Então, esse aqui nós temos o perfil do solo com os horizontes, que é importante vocês entenderem. Vocês estão vendo aqui a planta, a raiz da planta, até onde ela pode ir, né, para buscar nutrientes. Principalmente, olha, se o solo for mais profundo, como o solo do cerrado, que é onde nós vivemos aqui. O solo do cerrado é um solo mais profundo. Então, as raízes, elas vão mais, né, elas ficam mais profundas, buscando melhores condições de vida, né? Aqui elas vão buscar mais umidade, mais nutrientes, enfim. É importante que vocês saibam disso também. Aqui nós temos... aqui fala o seguinte, que o solo completamente formado é constituído por matéria mineral, resultante do intemperismo das rochas, está tudo aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó. Matéria orgânica originada dos seres vivos, cadáveres de animais, partes vegetais, urina, fezes, tudo isso é matéria orgânica, né? Então faz parte da formação do solo. Água e ar. E aqui nós temos a formação, né? 25% de água, 4% de material orgânico, 46% de minerais, 25% de ar. Certo? Tranquilo?
Eu não entendi, Caio, o que você colocou aqui por último. Ele quer que a gente Que é pra faz parar de escrever no chat e prestar Certo. atenção na aula. Eu não vi que vocês estavam escrevendo no chat, porque eu não consigo ver o chat enquanto eu estou compartilhando tela. Então, assim, eu queria muito que vocês prestassem atenção durante a explicação, porque é uma matéria que vocês vão estar vendo novamente lá no ensino médio. Não é muito... essa matéria, quando a gente fala sobre solos, quando a gente fala desse tipo de assunto, desse conteúdo, agora vocês vão estar revendo só lá no ensino médio. Então, quanto melhor vocês entenderem aqui no ensino fundamental, menos dificuldade vocês vão ter lá no ensino médio, porque lá no ensino médio vai ser mais aprofundado, tá? O Então, assim, professor é o Lourenço Tomás e o Levi, que conversam sobre jogo. Toda hora. então, assim, a matéria que eu acredito que vocês não tenham agora dúvidas, né? Porque estavam até falando de jogo aí. Mas na próxima aula, o que nós vamos fazer? Na página 26, nós vamos fazer esses exercícios do 15 ao 18, tá? Tá, ok. A gente não consegue começar, porque acho que o tempo não é o suficiente para a gente fazer a questão número 15. Então, vocês podem sair para o intervalo e até semana que vem. Abraço, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Já que não acabou a aula ainda, eu posso contar uma coisa que eu achei Professor, tira a que eu achei gravação. sobre o Brasil. Professor, tira a gravação. Pode falar. Em Peraí, eu vou parar a gravação. Peraí só um minutinho, Caio. Aí, pode.